Boa noite, irmãos. Na verdade, ainda é tarde, nós estamos às 15h30, nós mudamos o horário do nosso culto, a escola dominical veio para a tarde, então nós vamos ter duas mensagens, uma que é correspondente à que nós sempre temos na escola dominical, e a segunda mensagem correspondente ao culto da noite. Então, a nossa mensagem hoje ainda é sobre a voz de Deus, parte 3, e na segunda mensagem nós teremos a parte 4. Como é que eu sei se eu estou ouvindo a voz de Deus? Se alguém realmente está ecoando a voz de Deus ou ele está falando do seu próprio eu? Nós vamos ver aqui um confronto, se você olha para o slide principal da capa, um confronto entre misticismo, que é uma espiritualidade, vamos dizer assim, fabricada pelo próprio homem, artificial, criada pelo próprio espírito do homem, e a espiritualidade bíblica, que é produzida pelo Espírito Santo, por um espírito que nasceu de novo. Eu faço aí uma tabela onde eu coloco de um lado o misticismo e do outro lado eu coloco a palavra espiritualidade como sendo a espiritualidade bíblica. O próprio misticismo é considerado no mundo não cristão como uma espécie de espiritualidade. A pós-modernidade, ela é, vamos dizer assim, abundante nesse tipo de espiritualidade mística, espiritualidade esotérica, espiritualidade que não consulta a revelação de Deus, a santidade de Deus. Por isso que eu faço o confronto aí entre misticismo e espiritualidade. O misticismo ele é antropocêntrico, ele é centralizado no homem a partir do homem. Ele é subjetivo. É o próprio sujeito que define a sua espiritualidade, a sua experiência, o conhecimento que ele derivou, que ele tirou dessa experiência. E geralmente o misticismo ele não é racional. Ele é estático, ele muitas vezes é produzido mediante transe. Ele é psicodélico, onde a mente é desligada e a pessoa passa a ter experiências, muitas vezes eles dizem até experiências fora do corpo. Por isso que, do ponto de vista bíblico, ele é falso. A experiência pode até ser genuína. A pessoa está entrando em contato com entidades não desencarnadas, mas entidades demoníacas que ela acha que são guias espirituais que irão orientá-la na sua jornada na vida. O apóstolo Paulo vai denunciar isso em 1 Timóteo 4, de 1 a 3. Porém, a espiritualidade bíblica, ela não é antropocêntrica, ela é bibliocêntrica. Ela é, vamos dizer assim, o conhecimento, a voz que você escuta é a voz que foi escrita no cânon, na Bíblia Sagrada. Ela não é subjetiva. O conhecimento derivado dela não vem do sujeito, das suas impressões, das suas elucubrações, das suas interpretações. Ela é teísta porque ela vem de Deus, vem da revelação de Deus. Por isso que ela é racional, ela produz um culto racional. A outra, a mística, ela produz um culto não racional. Eu vou mostrar aqui, por exemplo, que essa espiritualidade, tanto na nova era, quanto no catolicismo romano, quanto no pentecostalismo carismático, ocorrem coisas completamente irracionais, que não passam pela razão. Porém, o apóstolo Paulo diz que nós devemos oferecer a Deus um culto que é racional.
Isso porque a espiritualidade cristã é uma espiritualidade baseada na verdade. Como Cristo disse que ele procurava adoradores que o adorassem em espírito e em verdade. Por isso que é uma espiritualidade verdadeira. Vamos orar então. Senhor Deus, há tantas vozes no mundo, vozes que se dizem vozes que vêm de Deus, mas a grande maioria dessas vozes, Senhor Deus, não são de Deus, não geram a verdadeira espiritualidade, não cria adoradores espirituais, mas sim adoradores carnais, adoradores auto-enganados por falsificações, mistificações do próprio homem, que passa a guiar a sua vida pelas suas próprias impressões, pelas suas próprias sensações, pelas suas próprias experiências não racionais. Por isso, Senhor Deus, nós te pedimos que venha dar o discernimento espiritual a cada um dos teus servos que aqui estão e que ouvirão essa mensagem, para que não se deixem enganar por uma falsa espiritualidade que parece exuberante, que parece emocionante, que parece ser algo fantástico e, na realidade, é fantástico no sentido de ser fantasia, de ser simulacro, de ser não autêntico do ponto de vista de Deus. Nos ajuda a cultivar uma verdadeira espiritualidade, Senhor. Isso nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Na mensagem passada, na parte 2, nós vimos que há impedimentos para a voz de Deus e há facilitadores para ouvir a voz de Deus. Nós vimos que Deus se revelou de muitas maneiras. Ele se revelou no que é chamado revelação geral, na natureza. Toda a natureza revela Deus. Silenciosamente, sem dizer uma palavra. É uma revelação contínua. Enquanto existir a natureza, você tem a revelação de Deus, mostrando que toda a criação exige um Criador e um Deus do tamanho e do caráter pessoal, moral e bom, conforme revelado na Bíblia. Aí vem a revelação especial, de várias maneiras. Ele apareceu através de anjos, através de manifestações, como na glória Shekinah, naquela nuvem luminosa. Mas, finalmente, ele cristaliza o que ele, vamos dizer assim, ele faz um compêndio formado em 66 livros, que é chamado de cânon, vara de medir, de mensurar a vida, chamado Bíblia, que é a revelação especial, e que não é contínua. Ela começou em Gênesis, terminou em Apocalipse. A revelação geral continua, a revelação especial não. Então nós vamos ver que toda a espiritualidade do verdadeiro crente, ela tem que derivar dessa revelação especial. Ele não precisa estar atrás de novas revelações, visões, unções, iluminações, não. Então, o misticismo, como eu falei, ele é antropocêntrico. É centralizado na pessoa, não em Deus. Ele é antropológico, ou seja, toda a lógica é derivada da própria cabeça do homem. É subjetivo, ou seja, cada sujeito vai ter uma interpretação diferente da mesma experiência. É não racional. Por isso, falso. E em 1 Timóteo, que é o texto que nós colocamos na capa, 1 Timóteo 4, de 1 a 3, o apóstolo Paulo nos adverte. Ele diz: mas o Espírito, aqui o Espírito Santo de Deus, expressamente, ou seja, de forma gritante, nos sacudindo pela gola da camisa, diz que nos últimos tempos apostatarão, ou seja, abandonarão a fé. Apostatarão alguns da fé, dando a ouvir espíritos enganadores. Aqui você tem um misticismo, espíritos enganadores,
realmente há uma espiritualidade mística enganadora, geradora que Paulo chama aqui de doutrinas de demônios, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Aí aqui descreve essas pessoas, quem está por trás dessas pessoas. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, ou seja, eles, por isso que não é racional, porque eles não consultam a própria racionalidade, a própria revelação de Deus. Eles inculcaram a sua própria cabeça com engano. E aqui eles criam toda uma espiritualidade ascética, ascetismo, proibindo o casamento, como monges católicos, monges budistas, e ordenando a abstinência de manjares, ou seja, jejuns intermináveis. Os jejuns têm um fim. E não é o fim dado pelos místicos. E ordenando a abstinência de manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Então aqui o apóstolo Paulo está condenando o misticismo. Nós vamos desenvolver mais isso nessas duas mensagens. Como contraponto, nós temos a verdadeira espiritualidade, que é bibliocêntrica, é centralizada, baseada, alicerçada na Bíblia. É teísta, a fonte é Deus. Ou seja, ela é teocêntrica, Deus está no centro. Ela é teológica, a lógica todinha vem da revelação dada por Deus na Bíblia. E ela é racional e é verdadeira, porque Cristo disse que o Pai está procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Olha o que o apóstolo Paulo diz em Efésios 5, 17 a 20. Como é que se cultiva uma verdadeira espiritualidade, uma verdadeira comunhão, intimidade com Deus, uma vida com Deus, um andar com Deus. Porque a Bíblia diz que nós temos de andar no Espírito. Nós devemos nos deixar guiar pelo Espírito. Mas não é um Espírito que vai aparecer em transe e vai nos trazer novas revelações, não. Olha o que Paulo diz aqui. Efésios, capítulo 5, 17 a 20. Ele diz, pelo que não sejais insensato. Insensato aqui é a mesma coisa de tonto, de tolo. O contrário disso aqui, então ele está chamando o misticismo de insensato, de tolo. Mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Aí vem a pergunta, de onde é que eu vou descobrir a vontade do Senhor? Onde é que está a vontade do Senhor? Então o apóstolo Paulo diz, e não vos embriagueis com vinho, em quem há contenda. Quando ele fala, não vos embriagueis com vinho, ele está dizendo, não se entregue aos vícios intoxicantes, embriagantes, que lhe tiram o controle racional. Ele diz, e que produzem contenda, confusão, conflito e crise. Mas ele diz, enchei-vos do Espírito, e aqui é do Espírito Santo de Deus. E como é que você tem essa experiência da plenitude do enchimento do Espírito Santo? É tendo revelações, visões, unções, falando línguas? Não. Olha, no versículo 19 ele diz, falando entre vós com salmos, que estão escritos na Bíblia, e hinos e cantos espirituais. Aqui, coloque em xeque toda a música e cultos litúrgicos gospel de hoje, que não são baseados em cânticos espirituais, pneumaticós, mas sim sarquicós, carnais, para agradar o freguês. Olha o que ele diz aqui, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então essa é a espiritualidade bíblica, é fruto da direção do Espírito Santo,
através de salmos e hinos e cânticos espirituais. Não tem nada a ver com o misticismo da nova era, da pós-modernidade e do pentecostalismo carismático, aqueles cultos super emocionantes, aqueles cultos místicos, quando as pessoas caem no chão. Nós vamos falar um pouquinho mais disso. Então, a tese desse estudo: verdades básicas sobre ouvir a voz de Deus. Primeira coisa, a voz de Deus é direcionada aos que querem se submeter a Deus. Não é direcionada a enganosas experiências místicas de êxtase. A voz de Deus é para os que realmente buscam ouvir sua voz, pelos meios certos e com os motivos certos. Tem um monte de gente que vai subir um monte para ouvir a voz de Deus, para falar com Deus, para o quarto secreto. A Bíblia mostra os meios certos e os motivos certos para se ouvir a voz de Deus. Terceira coisa, somente a verdadeira espiritualidade interessa a Deus. Nós vamos ver aqui que Deus não está interessado em misticismo, em espiritualidade psicodélica, delirante, cheia de êxtase, de transe, de gente caindo, de gente pulando, e de gente com sapato de fogo. Inclusive, esse pessoal do sapato de fogo tirou isso da macumba mesmo. Pessoas que saíram de lá depois revelaram, fomos nós que introduzimos no meu pentecostal, nesse meu pentecostal do Reteté. Nós lá fazíamos isso, rodopiávamos, tínhamos esse sapato de fogo lá no Baixo Espiritismo, então fizemos uma conversão para o pentecostalismo e trouxemos, e abafou, para quem gosta, né, de ser enganado, com uma falsa espiritualidade. Então, somente, eu vou mostrar isso biblicamente. Ah, mas eles são tão sinceros, é um sapateado tão legal, e eles rodopiam. Tem até um vídeo lá que o pastor sai rodando. Eu não sei como é que ele não fica todo e não caiu. Somente, preste atenção, estou dizendo isso aqui e vou provar biblicamente. Somente a verdadeira espiritualidade interessa a Deus. Ele não está interessado em circo, em espetáculo, em show. Quarta coisa, o alvo da verdadeira espiritualidade é santidade ou semelhança com aquilo que é proposto por Deus. Ele não está interessado que você se sinta bem no culto, saia de lá cheio de poder. Ele está interessado lá que você saia lá quebrantado, arrependido, você crie vergonha. Culto é encontro com Deus, e encontro com Deus faz a pessoa se quebrantar espiritualmente, faz ela se arrepender e confessar seus pecados. Quinta coisa, Deus não está interessado em falar com qualquer pessoa e de qualquer jeito. Deus sabe que eu estou querendo falar com ele, mas pelos canais certos. O rei Saul queria falar com Deus de qualquer jeito, ou com alguém que fosse profeta de Deus. Ele tentou pelos meios normais, não conseguiu, então ele foi atrás de uma feiticeira, uma pitonisa, uma necromante, uma que consultava mortos, um espírita na cidade de Endor. E isso lhe custou a perdição. Então, eu quero frisar bem o nosso propósito aqui. Deus não está interessado em falar com qualquer pessoa que quer falar com ele, não. Por que você quer falar comigo? O que é que você quer comigo, Adilberto? Qual o canal que você está usando para falar comigo? Sexta coisa. Deus nega o entendimento da sua voz ou palavra aos que vivem no pecado. Quer viver no pecado, não quer se arrepender? Então Deus impede de você entender a palavra dele. Porque você recebeu a palavra e você rejeitou.
Então Deus, pois agora eu aqui não quero mais que você entenda a minha palavra. Deus nega o entendimento da sua voz ou palavra aos que vivem no pecado, ou não querem se arrepender e nem se submeter às regras de Deus. Eles vão para Deus dizendo, Senhor, o Senhor diz assim, mas eu acho que assim é melhor. Então, vamos juntar o meu jeito e o teu? Não, para Deus é só o jeito dele. Deus não concilia o jeito dele com o meu, não. Sétimo, há instruções claras na Bíblia como se cultivar uma verdadeira espiritualidade. Vamos começar fazendo diferença entre verdadeira espiritualidade e misticismo. Primeiramente, provando aqui que Deus não está interessado em que você entenda a palavra dele, que você se salve, que você vá para o céu, se você é um sem vergonha que não quer se arrepender. Vamos ver isso aqui. Questões sobre verdadeira espiritualidade respondidas em Isaías, capítulo 6, 9 a 13. Olha o que Deus diz. Então disse ele, Deus diz para o profeta Isaías, na época em que o povo de Israel tinha se tornado tão sem vergonha, tão descarado para ver no pecado, que o profeta Jeremias, contemporâneo de Isaías, disse que o povo era tão sem vergonha que não sabia mais nem o que era ter vergonha. Se você fosse falar de vergonha para ele não sabia mais o que era ter vergonha, o que não era. Olha o que Deus diz aqui. Então disse Deus a Isaías, vai e diz a esse povo, ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Primeira coisa, esse texto de Isaías, do 9 até o 13, a primeira coisa que vai dizer é que Deus fechou o entendimento dos desavergonhados e impenitentes israelitas. Eles iriam ouvir a voz de Deus, mas não iriam entender de modo certo, não iriam entender nada. Olha o que é dito. Ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Não só porque eles não querem entender, é porque você vai ver aqui, de modo ativo, Deus vai impedir. Deus não quer converter, Deus não quer curar os rebeldes e submissos que estão entre o seu povo. É mais fácil Deus curar um pagão, um descrente, que nunca ouviu a palavra dele. Mas um carinho, uma cabrita que está dentro da igreja, ao longo da vida dela, e nunca se arrepende, nunca cria vergonha, chega um ponto que Deus impede dela entender. Olha o que é dito. Engorda o coração desse povo, e endurece-lhe os ouvidos, e fecha-lhes os olhos. Para quê? Não venha ele a ver com seus olhos, e a ouvir com seus ouvidos, e a entender com seu coração, e a converter-se e a ser sarado. Ou seja, pessoas que foram além da graça. Pessoas que Deus fechou a porta da graça para tais pessoas. Essa massa que está brincando de Bíblia, está brincando de ser pastor, está brincando de ser pregador, está brincando de estudar a Bíblia, mas só estuda, mas não aprende nada. Está debaixo da maldição. Vocês zombou tanto de Deus que Deus não está mais interessado nem lhe converter e nem lhe sarar. Terceira coisa, o plano de Deus para pecadores rebeldes e insubmissos é a sua destruição total. Aí você diz, onde é que está isso? Deus não está falando isso aqui sobre Sodoma e Gomorra, não. Ele está falando sobre o povo de Israel. Então disse eu, até quando, Senhor? Isaías pergunta, Senhor, o Senhor está me chamando? Lembra que no capítulo 6 que Deus chama o profeta Isaías para ser pregador. Veja aí, Jorge. Deus lhe chamando para ser pregador e diz, olha, você vai pregar uma pregação e o povo não vai entender e eu nem quero que entenda e nem quero que nenhum deles seja salvo. Ou seja, Deus está chamando Isaías para ser um fracasso como pregador. Aí o Isaías pergunta, até quando, Senhor? Porque você ser chamado para ser um pregador, e Deus diz, olha, você vai ganhar muitas almas para Cristo.
para Jeová. Mas Deus está dizendo aí, você não vai ganhá-los. E eu é que vou fechar o coração deles, como eu fechei o de Faraó. No começo ele deixou o coração de Faraó neutro. Depois, de um certo ponto que Faraó começou a tripudiar, começou a zombar, então agora eu aqui não quero mais, cara. Não quero mais você no meu céu. Olha o que é dito. O Isaías pergunta, até quando, Senhor? Eu vou ter de pregar para aquele que é chamado teu povo? Uma pregação que não dá resultado em salvação e em cura. Aí Deus responde, até que se assolem as cidades. Assolar é destruir. E fiquem sem habitantes, e nas casas não fique morador, e a terra seja assolada de todo. Eles fizeram por merecer a destruição. Deus disse, vou acabar com todos eles. Já chega. Lembra do que o Misael estava falando aí? Que ele é paciente, mas o que acontece, Misael? Tem um limite. Quarta coisa, Deus não brinca com aqueles que ouvem a sua palavra e de modo debochado vivem na desobediência e pecado. O fim dos que debocham da palavra de Deus é triste. Olha o que diz no versículo 12. E o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Então a perguntinha, dá para brincar com Deus? Dá para ouvir a palavra de Deus e fazer ouvir do mercador? Espiritualidade bíblica e o misticismo têm bases diferentes. Sabe o que é que deixa o coração encebado e autoconfiante? São experiências místicas. Eu lembro de um camarada que, durante a semana, ele me procurou e disse, pastor, eu sou casado e eu estou, durante a semana, eu me desvio, eu trago minha mulher, eu bebo. Aí tinha um jovem da nossa igreja, que estava indo para uma dessas igrejas de misticismo, de experiências estáticas. Então o diácono disse, olha, sabia que o fulano de tal está indo para tal igreja? Só quer ver? Vamos. E eu queria ver o funcionamento dessas igrejas. E lá, meu amigo, era um ambiente de música pesada, e o pessoal entrando em delírio, e ele lá era um dos que eram mais apoquentados, era um mais crente, fervoroso. Na semana, qual é a definição de misticismo? Misticismo é a espiritualidade centrada no homem e para o homem. Embora diga que é para Deus, para ter experiência com Deus. Essa palavra é derivada do grego mysterion, da palavra mistério, e do adjetivo místicos. Tem a ver com mistério, ambos relacionados com o verbo mien, que significa fechar. Fechar os olhos, fechar os lábios, para sentir a sensação de algo secreto, de algo oculto, de ter experiências de transe, estáticas, experiências fora do corpo, experiências com espíritos, experiências que os pentecostais dizem que é com o Espírito Santo. Mas quando você vai para a Bíblia, eles estão enganando a eles próprios. Então, o misticismo é geralmente associado à crença do indivíduo no poder de experimentar a união com a divindade última, com a realidade última, entrar em contato com a verdade espiritual ou diretamente com Deus. O fundador, o pai inspirador dessas igrejas universal, igreja da graça mundial, ele tem livro dele dizendo que ele tem encontro com Jesus Cristo
e ele fala com Jesus Cristo, tete a tete, como fala com qualquer pessoa, e tem uma experiência lá em um livro dele, em que ele diz que estava conversando com Jesus Cristo, e aparece um demônio, tipo um macaquinho, e o macaquinho ficava atrapalhando Jesus falando, e ele não conseguia ouvir direito. E ele esperando que Jesus repreendesse aquele demônio. E o macaquinho pulava de um lado, e então ele disse que perdeu a paciência e repreendeu o demônio. Sai daqui, demônio! Eu te repreendo em nome de Jesus. Aí Jesus Cristo disse, ainda bem que você fez isso, porque se você não fizesse, eu não poderia fazer. Então você nota o ridículo de um indivíduo desse. Então, geralmente, em confronto, essas experiências místicas, tipo essa do Kenneth Reagan, parece que é uma coisa assim. Geralmente, em confronto com a Bíblia, são paralelas à Bíblia e descrevem visões não racionais. Ao longo da história, o misticismo tem sido visto como crença religiosa ou espiritual vaga ou mal definida, especialmente associada à crença no ocultismo. Portanto, o cristianismo viveu sem buscar essa experiência ao longo de seus quase 2000 anos. Foi pouco mais de 100 anos, com o nascimento do pentecostalismo, que é um movimento místico voltado para experiências fora da Bíblia, que voltou essa coqueluche em busca dessas experiências de transe, estáticas. Esse espiritismo, esse misticismo não cristão, porém, como eu já falei, tem esse misticismo chamado de cristão, muito explorado pelo catolicismo e pelo pentecostalismo. Porém, é nessa categoria do misticismo onde se encontram os falsos profetas e os falsos mestres que trazem revelações e experiências desautorizadas pela Bíblia. De fato, nessas experiências místicas, a Bíblia é completamente deixada de lado e trocadas por línguas estranhas, revelações, arrebatamentos, caimentos no espírito. Tem um livro, Caçadores de Deus, Buscadores de Deus, que quando você lê ele, você se revolta. O cara diz lá que ele foi pregar numa igreja, mas ele nem chegou a pregar. Quando o culto começou, eles já tinham orado, então todo mundo começou a cair, o pastor caiu. Então, alguns irmãos levaram o pastor para o escritório e não voltaram porque caíram também. Quem ia pegar aí esse pregador não sabia o que fazer, porque toda a igreja estava caindo no chão. E ele enfatiza no livro, e eu não preguei nada da palavra. Foi uma experiência completamente fora da Bíblia. Você nota que não foi uma experiência do Espírito Santo, não foi uma experiência de Deus. Tem um pastor famoso chamado Kenneth Reagan, que ele usa o paletó e joga o paletó e todo mundo cai. Um monte de gente cai. Até a Ana Paula Valadão teve um pregador que veio lá na igreja da Lagoinha da Heresia. E quando ele estava orando, ela pá no chão. São esse tipo de experiência que tem transformado o pentecostalismo um movimento religioso de maior afluência de pessoas no mundo. Porque o mundo gosta de misticismo. O mundo gosta de espetáculos místicos, de transe, de línguas, de milagres. É por isso que a Bíblia diz que no final dos tempos, muitos vão estar no juízo final da condenação.
e vão dizer, nós profetizamos em teu nome, fizemos milagres em teu nome, e ele vai dizer, eu nunca tive nada com vocês, eu nunca vos conheci. Porque muita gente acha, não, mas lá tem milagres, lá tem exorcismos, lá tem transe, lá tem línguas estranhas. Só que se você não sabia, na macumba também tem línguas estranhas. No hinduísmo tem línguas estranhas. Línguas estranhas não é sinal do Espiritismo, do Espírito Santo. Lá no Pentecostes original, fazia parte vamos dizer assim, inauguração da igreja. E o sinal não era só língua estranha, era fogo, era vento impetuoso. Eles dizem que o Pentecostes se repete, mas em nem a igreja pentecostal você vê fogo na cabeça dos crentes, fogo visível. Você não vê vento impetuoso, você não vê terremoto onde o prédio balança, mas não cai. Porque o Pentecoste não se repete. Assim como o Sinai não se repete. Quando Deus deu a lei, o monte tremia e fumegava. E depois disso Deus não fica tremendo nada, nem botando fogo nenhum para provar que a lei é dele. Assim o Pentecoste não se repete. Pouco mais de 100 anos que os pentecostais passaram a trocar o púlpito pelo altar, pelas cerimônias, pelas experiências. Tipos de misticismos e de místico. Misticismo estático. Estático aqui com X. Porque tem um com S. Esse tipo de misticismo estático é dito que ocorre quando o indivíduo ou grupo é totalmente absorvido em uma unidade cósmica universal. Os gurus que vieram da Índia, através de danças e música psicodélica, eles levavam centenas de pessoas a entrarem num delírio, num transe. Eu tenho vídeos mostrando isso, no YouTube tem. No meu pentecostal carismático, esse misticismo estático é quando o indivíduo ou toda a congregação é tomada por uma experiência onde todos ou quase todos são tomados por uma fraqueza que os faz cair, ou falar línguas, ou pronunciar palavras de revelação. É impressionante o que aquele cara lá do livro Caçador de Deus diz. Ele foi chamado a pregar na igreja, mas ele nem pregou e todo mundo começou a cair. Até o pastor caiu, quem ia buscar o pastor caía também. Aí as pessoas se deixam iludir por esses falsos sinais. Agora, nós vimos o misticismo estático com X, agora o misticismo estático com S. Esse misticismo, ele experimenta o absoluto nas profundezas mais profunda da existência humana, através do yoga, através da meditação transcendental, através de jejuns sem limite, onde a pessoa chega quase à inanição. É dito dos hinduístas, budistas e espíritas quando atinge o nirvana, ou a iluminação plena da alma. No meu pentecostal carismático é dito que o crente é arrebatado ao céu, ou ao inferno, ou ao futuro, gerando aí novas revelações e profecias fora da Bíblia. Tem um monte de livro aí, pentecostal, dizendo que foi arrebatado ao inferno e viu como era o inferno e voltou. Tem uma pastora aí que ela viu um bocado de gente atual no inferno. Como é o nome da pastora? Pastora Denia, coisa assim. Agora, tem um monte de gente que acredita nesses falsos profetas. Tem o que é chamado de misticismo teísta, que muitos acham que é válido, mas veja o problema. Esse misticismo se conhece, é como se pelo amor se unisse ao absoluto, que é Deus, e aos outros.
Tem sido dito que essa experiência de união com o absoluto é a experiência dos místicos e monges católicos do deserto. Monges que foram para o deserto e ficavam lá em reflexão, em jejum, em ascetismo, para ter essas experiências estáticas com o absoluto, com Deus. E muitos escreveram um livro, né? Baseado nessas experiências, e as pessoas deixam de seguir a Bíblia para seguir esses livros hereges de misticismo. Então, tem sido dito que essa é a experiência de místicos e monges católicos do deserto, que através do ascetismo e legalismo se transformam em santos. Santos merecedores de receber revelação. E esse pessoal, quando morre, como Santo Antônio e outros, eles dizem que na vida deles eles conseguiram crédito para pagar a salvação dele e de outros. Créditos para ajudar outras pessoas perante Deus. Conseguiram crédito não só para si, para que fossem salvos, mas que eles podem ser alvo da oração e intercessão de pecadores. Por isso que a Igreja Católica, para cada dia do ano, tem um santo, e tem dia que tem dezenas de santos, e tem o dia de todos os santos. É um panteão pagão terrível a Igreja Católica, desses falsos deuses e deuses. Agora, conceitos equivocados de espiritualidade. A espiritualidade ascética, desses que saem do mundo, passa a comer só pão e água, tipo Francisco de Assis, passa a se vestir com uma roupa rústica, no caso dos franciscanos, pelo menos aqueles que querem seguir a regra franciscana, fundamentalista, eles vão para um deserto, então eles procuram estarem livres de toda preocupação material. Só que a verdadeira espiritualidade não é assim, não. Na verdadeira espiritualidade, Deus quer que nós estejamos no mundo, sem se contaminar com o mundo. Nós vamos ver isso. Então tem a espiritualidade ascética, que é errada. Tem a espiritualidade mística, que também é errada. Refere-se à busca da comunhão com o Todo-Poderoso, sem a mediação da Bíblia, como aquele pastor pentecostal dos buscadores de Deus, onde as pessoas têm experiências com Deus sem nenhuma ligação com a Bíblia. Tem a espiritualidade prática ou ativa, que enfatiza em encontrar Deus no meio da existência cotidiana. Então, esses frades e monges que ajudam nos hospitais, nos colégios. Tem a espiritualidade profético-crítica. Esse tipo de espiritualidade está profundamente enraizada no moralismo e no legalismo ascético. Então, eles se acham mais santos do que os outros. E você tem a espiritualidade bíblica. É a espiritualidade que segue as instruções da Bíblia, acerca de como ter comunhão com Deus e com as pessoas. A única espiritualidade que interessa a Deus é aquele que ele disse o meio, o como e deu o propósito. De modo que o modo de Deus se relacionar com os fiéis, depois que o cano da Bíblia foi escrito, não são novas profecias, línguas estranhas, ciências, novas revelações, ou nosso conhecimento para revelação além da Bíblia, mas através da revelação perfeita da Bíblia. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, nos ajuda a andarmos conforme a Tua palavra, tendo encontros com Deus baseados na Tua palavra, procurando cultivar uma espiritualidade verdadeira, procurando sermos adoradores que Te adorem em espírito e em verdade. Não permita que nos deixemos enganar pelos misticismos que se multiplicam no mundo. O misticismo do mundo pagão, novaerino, pós-moderno, e o misticismo, Senhor Deus, católico romano, pentecostal, espírita,
Nos ajuda, Senhor Deus, a te buscarmos na beleza da tua santidade e sermos adoradores que te adoram em espírito e em verdade. No nome de Jesus Cristo oramos. Amém. Boa noite. Que lado? Na segunda mensagem nós vamos ver o problema e o perigo do misticismo todos os